No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Aqui é o seu irmão em Cristo, Otair Fortunato. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos e falarmos mais uma vez a palavra de Deus. Desde já eu peço para que você, se sentir no seu coração, se inscreva no canal e curta também, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E no final eu quero orar pela sua vida e desde já também peço que o Espírito Santo de Deus possa falar e ministrar em nossos corações. Essa palavra, de todas as lindas palavras dos evangelhos, é uma das mais lindas, porque a palavra é o evangelho, ou seja, é a passagem que Jesus se revela como Filho de Deus. Isso ele faz para uma mulher. Aleluias. Uma única mulher e não foi diante de uma multidão. Indo para a palavra, ela começa dizendo que o Senhor Jesus ele ficou sabendo que os fariseus descobriram também que ele estava batizando e fazendo mais discípulos do que João Batista. Então, para que não houvesse um entrave naquele momento, uma briga desnecessária, até porque poderia ter algumas situações que iriam prejudicar a vida dos apóstolos, dos discípulos e até mesmo do Senhor Jesus. E ainda não era a hora. Por esse motivo, Jesus então ele sai, ele deixa a Galiléia, a Judéia, e vai para a Galiléia. Ele deixa a Judéia e vai para a Galiléia pregar naquela região. A região da Judéia era uma região onde estava o templo, onde estava Jerusalém, era uma região um pouco mais conceituada do que a Galiléia. O povo da Galiléia é um povo mais simples, um povo menos conceituado. Porém, neste caminho existia uma cidade chamada Samaria, ou Samária, se assim preferir. E o povo desta região era um povo misto, era um povo que era uma relação entre judeus e outras nações, que deu origem a este povo. Esse povo ele misturava a religião judaica com as próprias religiões que eles receberam de seus antepassados, e por causa disso existia um ódio, até mesmo um ódio dos judeus para com os samaritanos, uma briga entre eles. E ali, naquela cidade de Samaria, antes, uns 40 quilômetros aproximadamente, existia uma cidade chamada Sicar. E 800 metros antes de Sicar, um poço, fora da cidade então, que era o poço que Jacó tinha dado ao seu filho José como herança lá atrás. Esse poço era um poço feito em uma rocha pura. E então Jesus, cansado do caminho, com sede e com fome, porque Jesus sendo Deus, mas estava limitado num corpo humano, ele sentou-se naquele lugar, esperando os discípulos irem comprar comida. E neste momento veio aquela mulher, aproximadamente meio-dia, tirar água daquele poço. Segundo os estudiosos, por causa da vida que aquela mulher levava, ela andava sozinha e não era hora de tirar água porque era muito quente, mas então, mesmo assim, ela foi tirar água. Talvez pela situação que ela vivia, talvez porque não queria ser vista, não queria ser desprezada pela sociedade, então ela estava sozinha, tirando água naquele momento, diante daquele sol quente que estava naquela hora, por causa do horário. E Jesus estava ali, não era por acaso. Como não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem e parou para ver o que está acontecendo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Da mesma forma que Jesus estava vendo aquela mulher, sabia da vida dela, Jesus sabe de você também.
Então Jesus, diante dessa situação, Jesus pede água para ela. A princípio ela estranha, porque ele era um judeu, ela era samaritana, mas aí eles começam aquela conversa. Então Jesus fala que tem uma água também, e que se ele der para ela a água que ele tem, ela jamais teria sede. Não precisaria mais buscar água, mas Jesus estava falando, não era da água que ela estava buscando, é da água que ela estava à procura, a felicidade, uma transformação. Então ela diz assim: Senhor, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui buscar. E Jesus fala para ela: então tá, vai e chama o seu marido. E naquele momento ela abre o coração para o Senhor. Ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: você está sendo verdadeira, porque você já teve 5 maridos. E você está no 6º, e esse 6º marido não é o seu marido. Jesus reconhece os 5 casamentos dela, mas o último não, porque era um casamento em que ela era uma vida uma vida de pecado. Ela estava vivendo uma vida em que era um adultério. E haveria necessidade ali de que houvesse uma mudança, se ela assim quisesse, na vida dela. E Jesus então estava direcionando ela para esta mudança. Porque a busca dela era em pessoas, sendo que a busca dela tinha que ser em Deus, aleluias. Quem sabe você está buscando no trabalho, na sua profissão, está buscando em pessoas, em sentimentos, em tantas coisas, algo que só Deus vai te entregar. Aleluias. E aí ela fala: olha, então, se o Senhor sabe disso, o Senhor é um profeta. E ela começa também a falar a respeito da religião dela. Nossos pais adoraram aqui, porque diante daquela fonte tinham o Monte Ebal e o Monte Gerizim, que está lá em Deuteronômio 27 e 28. Moisés passou por aquela região e também houve algo naquele local. Moisés usou com seus discípulos, ou seja, com o povo de Israel, aquele monte, com a sua liderança, para que lançasse a bênção e a maldição do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Depois você pode estar olhando ali. Então a cultura daquela mulher fazia com que ela se apegasse naqueles antepassados, no tudo aquilo que havia ocorrido lá no passado, e ela diz: nossos pais, nossos antepassados adoraram aqui também, e vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus fala: não, mas realmente é em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, porque nós adoramos o que sabemos, e vocês adoram o que vocês não sabem. Só que Jesus diz para ela: isso foi porque agora vem, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. E não vai ser nem em Jerusalém, nem no monte, nem em outro local onde vamos adorar a Deus. Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem-o em espírito e em verdade. É necessário sim estarmos congregando, estarmos numa igreja bíblica, numa igreja que pregue a palavra de Deus, aonde vamos ser pastoreados. Mas aquela mulher estava presa numa religiosidade, uma religião, e isso nós não devemos ficar presos à religião. Religião nunca vai nos salvar. Porque se salvasse, Jesus não precisaria ter descido, aleluias, da glória, se despojado, se esvaziado de si mesmo, e tomar forma humana, e morrer em uma cruz, e vertesse o seu sangue, para que por intermédio do seu sangue fôssemos perdoados dos nossos pecados e os nossos nomes escritos no livro da vida. A religião não te oferece isso, somente Jesus te oferece isso, e através do conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus mostra para ela o que estava acontecendo naquele momento. Existiu uma mudança de página lá, Xandaralakai, aleluias, para a vida de toda a humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Então aquela mulher, ela fala: olha, eu sei que o Messias vem e ele vai nos explicar tudo isso. Existia uma esperança no coração daquela mulher. Jesus não olhou para a vida dela, para tudo que ela estava fazendo e a condenou. Ele não aprovou, mas ele não a condenou porque tinha algo para que oferecesse para ela, para que através daquilo que ele oferecesse houvesse uma mudança na vida dela. Então havia uma esperança em que ela diz: o Messias virá, ele nos explicará tudo. E Jesus fez algo que ele fez diante dela,
que é tremendo. Ele diz para ela assim: eu sou, eu que falo contigo. Glórias a Deus. Ele se revela como o Messias, como Salvador para aquela mulher. Algo muda no coração dela. Ela então é curada da religiosidade. Ela é curada dos seus sentimentos, da sua baixa autoestima, porque buscava em tantas coisas aquilo que só Deus tinha para entregar para ela. Ela entende o valor dela porque a expectativa dela, aquilo que ela esperava de Deus, trouxe Deus até ela. A fé que aquela mulher tinha que um dia o Messias viria e mudaria a vida dela. E o Messias entendeu isso. Jesus, ele sabia, aleluias, que alguém o esperava. Então ele foi até ela. A expectativa que ela criava em Deus levou Deus até ela. E é isso que está trazendo Deus até você. A tua expectativa, o seu desejo de salvação, o seu desejo de mudança, o seu desejo de entender a palavra de Deus, traz Deus até você aqui agora. Através de uma palavra, através de alguém que está ministrando para você o Deus vivo que pode mudar a sua vida. Aleluias. Então aquela mulher entende tudo isso e ela larga o cântaro, aquilo que ela tinha de importante para tirar a sua água e deixa naquele lugar e ela sai correndo e vai à cidade. Ela vai correndo quase 1 quilômetro e começa a dizer à cidade o que tinha acontecido. Nesse momento os discípulos chegam, aleluias, glórias a Deus, ainda Jesus estava falando com ela e acha estranho todo aquele acontecimento. E aí os discípulos ficam com Jesus enquanto ela vai à cidade e o Jesus começa a dizer: olha, vocês estão dizendo que neste momento falta 4 meses ainda para a ceifa, para fazer a colheita, mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e olha que os campos estão brancos, aleluias, estão prontos para a colheita. E naquele momento aquela mulher vinha vindo com a cidade. Jesus, olhando ao longe, viu aquela multidão vindo até eles para ouvir a palavra de Deus. Porque aquela mulher, ela foi uma missionária, ela teve uma mudança na vida dela, ela já não tinha mais vergonha daquilo que estava acontecendo com ela, mas ela queria agora falar o que Jesus tinha feito e levar as pessoas até Jesus. Por isso que é difícil entender alguém que conhece a Jesus não querer levar ninguém até Jesus. Eu respeito a tua posição, mas se você conhece Jesus, como você consegue ficar parado e não levar ninguém até Jesus ou não levar Jesus a alguém? Que Deus fale com você neste momento. Aleluias. E aquela mulher, ela já não se envergonhava mais, então ela trouxe a cidade até o Senhor. E aqueles homens, diz a palavra que Jesus, ele ficou uns dias ali naquele local. E as pessoas começaram a dizer: olha, já não é mais pelo que você disse, dizendo para ela, mas porque agora nós estamos conhecendo que este é o Filho de Deus. Glórias a Deus. Deus é soberano. Deus é fiel. E Ele quer mudar a sua vida. E eu quero orar pela sua vida agora. Pai, aqui estão seus filhos que estão ouvindo e pararam para ouvir essa mensagem. E eu peço nesta hora, Pai, que o Senhor perdoe os seus pecados. Que o Senhor sara as suas feridas. Ó Deus, muda a cultura, Senhor, a mentalidade, Senhor, da religiosidade. E que a Tua palavra, ela venha aflorar nesses corações. E que a busca, ó Deus, acabe agora, porque eles estão encontrando a Sua poderosa palavra. E eu peço a Sua bênção, Pai, sobre cada um deles. Perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. E que a partir de agora comece a jorrar uma fonte, aleluias, uma fonte que jorra para a vida eterna, na vida de todos eles. E os abençoo, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Jesus te ama e não se esqueceu de você. Fique com Deus, Deus te abençoe e fique na paz.